Aqueles que me conhecem sabem que eu costumo sempre trazer às igrejas mensagens de exortação, de advertência, de despertamento. E existem algumas razões para isso. Dentre elas, nós sabemos que Jesus está muito perto de voltar e que o nosso tempo está acabando. Então nós precisamos diariamente despertar. Na verdade, essa noite não vai ser diferente. Vamos trazer algumas mensagens de exortação. Nós sabemos que uma crise muito grande se aproxima. Nós sabemos que, ainda que venhamos a sofrer em nossos dias, vem aí uma provação ainda mais severa que qualquer pessoa já enfrentou. Sabemos de tudo isso. Sabemos que deve haver um preparo diariamente para enfrentarmos o que vem por aí e encontrarmos Cristo quando Ele vier, em paz. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Vamos trazer exortações, advertências, sim. Mas eu queria que hoje nós fôssemos um pouco além da crise final. O que virá depois dela? O que vai acontecer depois que passarmos por esse tempo de prova, para aqueles que estiverem preparados e forem pelo sangue de Cristo vitoriosos? O que vai acontecer depois que tudo isso acabar? E essa mensagem é muito importante. Eu tenho plena convicção de que precisamos manter diante das igrejas as mensagens de advertência para despertarmos o povo. Mas também é importante que nós nos lembremos que após a batalha virá o quê? A recompensa. E hoje à noite nós vamos fazer um passeio. Nós vamos dar uma voltinha pelo céu. Vamos ver algumas das coisas que aguardam todos? Não. Apenas aqueles que assumirem um compromisso com Cristo e que permitirem a transformação do caráter, para que possam passar pela prova final. Então hoje nós vamos dar uma voltinha pelo céu. Isso é importante porque, como foi dito aqui anteriormente, algumas pessoas podem estar prestes a desistir. Algumas pessoas podem estar desanimadas. Algumas pessoas podem estar sinceramente numa batalha ferrenha contra si mesmos, que é a nossa maior guerra nesse mundo, contra nós mesmos. E às vezes ficamos tão exaustos nesta batalha contra nós mesmos, que dá vontade de fazer o quê? Desistir. Deixa pra lá. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Algumas pessoas dizem. Mas a vitória é possível. Para quantos? Todos aqueles que se submeterem ao Senhor. Então hoje nós vamos ver algumas das coisas que nos aguardam muito em breve. Por muito tempo eu andei refletindo a respeito de algumas coisas. Quando a gente fala assim, Cristo está voltando, todos respondem? Amém. O que significa? Assim seja, venha Senhor Jesus, venha. E a pergunta que eu sempre me fiz foi, se Jesus viesse hoje atendendo ao meu pedido, venha Senhor Jesus, eu estaria pronto para ir com Ele? Será que eu estaria pronto? E eu refleti no seguinte, se eu perguntar quantos aqui querem ir para o céu, com certeza todos levantarão a mão. E a minha dúvida sempre foi, por que todos nós queremos ir para o céu, dizemos que queremos ir para o céu, mas vivemos como se quiséssemos ficar na terra? E por muito tempo eu pensei nisso. Por que isso acontece? E eu cheguei a 3 conclusões a respeito disso. Por que nós nos apegamos tanto às coisas deste mundo, se aquilo que está prometido para nós é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais passou no coração humano? Todas as coisas que Deus tem preparado. Hoje nós vamos ver um pouquinho do que Ele, pela sua misericórdia, revelou para nós, do que Ele está fazendo para nós lá no céu, e daquilo que Ele já preparou. E eu ficava pensando, por que a gente se apega tanto a esse mundo, se tem coisa muito melhor lá na frente? Eu cheguei a 3 conclusões. Primeiro, porque nós somos impacientes. O céu será um lugar extraordinário, sim ou não? Mas não é agora. É lá na frente. E eu pergunto, quando? Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Então nós não temos paciência para fazer o quê? Esperar. Esperar o momento certo. Mas esse dia vai chegar. Segundo ponto. Alcançar o céu é somente pela graça, mas não é de graça. Exige sacrifício, sim ou não? Esforço?
Exige renúncia. Irmãos, isso que é o mais difícil. Renunciar. E é o que a gente mais tem dificuldade, de renunciar a coisas. E o céu exige isso. Foi Jesus que disse que nós teríamos no mundo o quê? Aflições. Mas ele disse mais: se animem, vocês vão ter aflições, mas se animem, eu venci o mundo e eu posso fazer de você vencedor também. Terceiro ponto: muitos não conhecem nada melhor do que este mundo. Eu morei durante 15 anos em São Paulo, e alguns desses anos nós morávamos na periferia da cidade de São Paulo. Não sei quantos aqui conhecem a região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Quem conhece sabe do que a gente está falando. Em algumas ocasiões que a gente tirava férias, a gente viajava para alguns lugares bonitos. Muitas vezes a gente vinha para a minha terrinha, minha esposa é paulista, mas a gente vinha para cá, para Vila Velha, passeávamos em Guarapari, Pedra Azul, Domingos Martins, e lugares fantásticos. E eu pergunto, qual você acha que era a sensação quando a gente voltava para São Paulo, que o ônibus começava a entrar na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Estrada de Itapecerica? Qual você acha que era a sensação? Que tristeza, que depressão. E quantos dias levava para a gente se recuperar disso e voltar à vida normal, até as próximas férias começar tudo de novo? Por que isso? Por que aquele lugar que morávamos para nós tinha perdido completamente a graça? Porque nós conhecíamos o quê? Lugares melhores. Agora veja que interessante, por que muitas vezes nos apegamos a este mundo? Porque muitas vezes, muitas pessoas não conhecem um lugar melhor. Então elas se contentam com pouco. Quer ver que interessante? Certa vez Ellen White teve uma visão do céu, e nós vamos ver algumas das coisas que ela viu lá. Depois que a visão terminou, olha o que ela escreveu. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh, quão escuro me pareceu este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. E ela completa dizendo assim: eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Vocês entendem por que muitas vezes nos apegamos ao mundo? A este mundo? Porque nós não fazemos a mínima ideia do que Deus tem preparado para nós. E para nós, muitas vezes, isso aqui é o que existe de melhor. Então a gente se apega. De que forma nós podemos ter contato com um mundo melhor? Só existem duas maneiras: estudo da Bíblia e oração. E à medida que nos familiarizamos com este mundo melhor, o que vai acontecer com este mundo? Perder a graça. E nós vamos ansiar por esse mundo melhor. Veja o que o irmão White escreve em Eventos Finais, página 246. Respirando a atmosfera celeste, não absorveremos o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e bela imagem do celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos pensamentos. E se Deus pode fixar na mente a vida futura, em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito. O que Cristo quer? Quer que a gente se familiarize com as belezas do céu, com a maravilha do céu, com a vida do céu. E quando fazemos isso, o contraste com a vida nesta terra é tremendo. É um contraste absurdo. E passamos a desejar o céu e não querer mais nada com a vida dessa terra. Todos nós passamos por provações, sim ou não? Todos nós, alguns mais, outros menos. Mas em breve chegará uma provação que vai nivelar a todos. Todos vão passar pela mesma provação. E todos passaremos por esta provação, não sozinhos fisicamente, mas como se cada um fosse o único ser humano nessa terra. Cada um será provado individualmente. E já vivemos algumas provações hoje. Agora veja só, Cristo nunca mentiu para nós. Ele nunca disse: fica tranquilo, sua vida vai ser muito boa aí nessa terra. Ele disse isso? Jamais. Ele disse: terão aflições. Mas ele prometeu duas coisas. A primeira, ele prometeu que estaria conosco em meio às aflições e provações. Isso ele prometeu. Os companheiros de Daniel foram jogados na fogueira. Eles foram jogados. Mas o que aconteceu lá dentro? Jesus estava ali com eles.
e ajudou-os a passar por essa situação. A segunda coisa que Cristo prometeu, e você pode confiar, é que muito em breve essas provações terão um fim, para sempre. Isso você pode confiar. Agora veja que interessante. Vamos ler na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14. Algumas das palavras de Cristo para nós, para nos fortalecer, nos motivar nessa caminhada tão difícil da vida cristã aqui nessa terra. João 14, versos 1 a 3. Um texto muito conhecido de todos. João capítulo 14, versos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso aqui, irmãos, não é uma possibilidade, é uma garantia que Cristo dá para cada um de nós. Agora, eu não sei se você prestou atenção nesse texto. Cristo disse que haveriam moradas na casa do Pai. É isso que ele diz aqui? Não se turbe o seu coração. Na casa de meu Pai, qual é o verbo aqui? Ele não disse que haverá. Ele disse ou seja, os nossos alojamentos no céu já estão prontos. Então o que Cristo foi preparar? Segundo ele mesmo disse, vou preparar-vos lugar. O que Cristo está fazendo no céu por nós é preparar a nossa vaga, porque as moradas já estão prontas. E o que nós vamos fazer lá? Vamos passar um período de 1000 anos de férias no céu, porque não vamos morar lá definitivamente. Enquanto estivermos lá, Deus estará reformando a nossa casa, aqui na terra. E depois voltaremos para cá para viver num lugar muito mais bonito do que era o Éden original. Agora veja que interessante. O que nós vamos encontrar no céu? Alguma coisa foi revelada para nós. Um pouquinho só do que vamos encontrar lá e também na nova terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Alguns textos eu vou apenas citar para nós ganharmos tempo. Apocalipse 21, verso 7. Veja o que diz ali. Apocalipse capítulo 21, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui está dizendo que quem herdará estas coisas? O vencedor. Apocalipse também apresenta algumas outras instruções, algumas outras visões do céu. Nós não vamos ler todas, mas eu fiz um resumo aqui. Por exemplo, só no capítulo 3 de Apocalipse você vai encontrar o seguinte: Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Alguém já teve curiosidade de saber o gosto que tem esse fruto? Não receberá o dano da segunda morte. Darei a comer do maná. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra terá o quê? Um novo nome. Por que um novo nome, irmãos? Já falamos sobre isso antes. Porque houve uma transformação do quê? Do caráter. Por isso Deus muda o nome. O que mais? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, e concederei que se assente comigo no meu trono. Todas essas promessas e muitas mais, todos esses privilégios, tudo que poderemos conhecer e fazer no céu e na nova terra, está prometido segundo o texto bíblico, ao que vencer. E aí eu faço uma pergunta: vencer o quê? Se está dizendo que é ao que vencer, a palavra vencer pressupõe que haverá uma batalha, uma guerra, e o vencedor é que herdará todas essas coisas e muitas mais. Mas vencer o quê? Vencer o inimigo. Em essência, irmãos, não é isso. Sabe qual é a maior batalha da vida do cristão? É contra si mesmo. Vencer o próprio eu
e nos submetermos verdadeiramente, sinceramente ao Senhor. Deus manda, eu faço. Eu não entendo, não compreendo, não concordo, mas se Deus mandou, eu faço. Isso se chama submissão, isso se chama adoração. Então o vencedor, pelo sangue de Jesus Cristo, herdará todas essas coisas. Então vamos começar a dar um passeio no céu agora. Mas a viagem começa num momento não muito bom, um momento difícil, um momento de muita angústia, uma angústia que a palavra de Deus diz que nunca houve antes. Eu vou ler alguns textos do Espírito e Profecia a respeito disso. Neste momento, os santos estão espalhados pelo planeta, em lugares isolados, escondidos, perseguidos pelos ímpios que querem a sua morte, a sua destruição. E neste momento, no momento mais escuro da história da humanidade, é que Deus intervém para salvar o seu povo. A irmã White escreve: foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. A meia-noite eu compreendo não como a meia-noite no relógio, mas como sendo o momento mais escuro da história da humanidade e também da história do povo de Deus. Ela continua dizendo assim: aqueles que desejarem eu posso passar os escritos, eu não vou citar todas as referências para a gente ganhar tempo, ok? Depois eu posso passar isso para vocês. Ela descreve o seguinte: logo nossos olhares foram dirigidos para o Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente de que tamanho? Da metade da mão de um homem. Todos em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. Preste atenção nisso. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. Eu tenho muita curiosidade de ouvir esse cântico. Continua dizendo assim: sobre ela estava assentado o Filho de Deus, Cristo. E eu não sei quantos já tiveram curiosidade de saber como Jesus é. E eu quero muito saber como Jesus é. E a irmã White descreve um pouquinho. Olha o que ela viu: os cabelos de Cristo, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros. Ela viu Cristo, cabelos brancos e ondulados, caindo sobre os seus ombros. Continua dizendo assim: e sobre a cabeça tinha muitas coroas, os pés tinham aparência de fogo, a sua destra, o seu lado direito, trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo. Um séquito de santos anjos com coroas brilhantes e resplandecentes sobre as cabeças acompanhavam a Cristo em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena. A terra agitava-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Então, os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma aclamação de vitória. E ela diz: ó, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos para nunca mais se separarem. Após isso, os santos são levados ao céu numa nuvem. E ela diz: todos nós estivemos quantos dias subindo até o céu? 7 dias ascendendo ao mar de vidro. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Só que aconteceu algo aqui. No momento em que os anjos se aproximavam dos santos redimidos para colocar as coroas em suas cabeças, sabe o que acontece? Veja. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentam-nas a ele, e com sua própria mão o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Jesus diz: parem, coloquem as coroas aqui, porque eu mesmo vou coroar um por um dos meus redimidos. Alguém pode me explicar o amor de Cristo? Qual foi o outro planeta que estragou tudo que Deus fez perfeito? Nenhum outro, só nós. Dá para entender esta cena depois de tudo que fizemos o Filho de Deus passar? E tem mais. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade.
lançou mão da porta e girou-a sobre suas resplandecentes dobradiças, e mandou entrarem. E então Jesus olhou os seus santos remidos, e fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: vejo o trabalho de minha alma, e estou satisfeito. Esta magnificente glória é vossa, para fruires eternamente. Vossas tristezas estão terminadas. Algum tempo depois, acontece uma cena que para mim será uma das cenas mais extraordinárias que presenciaremos no céu. E o Senhor já adiantou um pouquinho para a gente, para que possa nos motivar nessa caminhada. A irmã White escreveu o seguinte: o Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça. Quem? Adão. Adão olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Mas antes disso, o que acontece? Ao olhar Adão para o Redentor, ele vê uma coisa que ele não vira antes: nas mãos, nos pés e no lado de Cristo. Veja o que acontece. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de Jesus, mas lança-se em humilhação aos seus pés. Com ternura o Salvador o levanta, convida-o a contemplar de novo o lar do qual for exilado. O Salvador leva Adão à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Coma, Adão. Adão olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada. A irmã White diz em outra fonte que nesse momento ele pode perceber os resultados do pecado, porque Adão tem mais de 4 metros de altura. E nós? Continua dizendo assim: lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus, caindo ao seu peito abraça o Redentor. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes num cântico de louvor. Já deu para perceber que o céu será um lugar de muitos cânticos, sim ou não? Sabe quem está lá no céu para participar dele? Aqueles que aprenderam o cântico do céu aqui na terra. Porque esta vida é o ensaio para o culto do céu. E aqueles que não aprenderem como é o culto no céu, não poderão lá estar. Sabe por quê, irmãos? Porque para estes, o culto no céu será insuportável. Sabe por quê? Porque eles não curtem a música do céu. Porque eles não curtem passar tanto tempo em um lugar santo. Porque eles não curtem muito a companhia de Jesus. Sabe por quê? Porque não curtiam a companhia de Jesus aqui na terra. O que mais que está reservado para nós? A irmã White escreve: é impossível descrever a reação de alegria de Adão ao contemplar de novo o paraíso, o jardim do Éden, aquele que foi seu lar feliz e do que estivera separado por tanto tempo. Ela diz: é impossível descrever a alegria de Adão. Veja só algumas das belezas do céu. Vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Irmãos aí dos óculos, das lentes de contato, dos problemas de vista, seus óculos vão ser destruídos aqui. Lá nós não vamos precisar disso. A irmã White viu uma mesa que tinha quilômetros de extensão e nós conseguíamos enxergá-la toda. Ela continua dizendo assim: vi o fruto da árvore da vida, vi o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. E eu morro de curiosidade para saber como é o sabor destas frutas do céu. Cada um de nós tem a sua fruta favorita, né? Imagine o sabor da sua fruta favorita lá no céu. Na árvore da vida, ela continua relatando, havia belíssimo fruto. Na cidade havia um trono gloriosíssimo do qual provinha um rio puro de água cristalina, claro como cristal, água da vida.
Em cada lado desse rio estava a árvore da vida. Irmãos, a árvore da vida é composta por 2 troncos, um de cada lado do rio, que se encontram em cima. Uma coisa extraordinária. Aliás, aqueles que puderem adquiram o livro Visões do Céu, que é uma compilação da irmã White só daquilo que ela viu no céu e na nova terra. O que mais que ela descreve? Vi outro campo repleto de todas as flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Como é que era isso? Ela diz: era uma vegetação viva, tinha reflexos de prata e ouro quando se agitava. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. A gente gosta de perguntar para as crianças, né? Qual o bichinho que você quer ter no céu? É lógico que nós adultos também temos os nossos bichinhos favoritos, sim ou não? É evidente. No céu nós teremos. No céu nós poderemos brincar com eles, qualquer que seja o animal. O que mais que a irmã White viu lá? Vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Olha isso aqui, irmãos. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas cravadas de pérolas preciosas. De quem são essas casas? Sua e minha. Lembrando-se sempre que há uma palavrinha de 2 letras que permeia todas as promessas de Deus. Que palavra é essa? Sim. Sim. Precisamos cuidar. Isso é para nos motivar. Mas muitas pessoas estão muito empolgadas com a breve volta de Jesus e desejam o céu. Mas se esquecem que antes disso há o quê? Uma batalha a ser travada e vencida. Este aqui é o prêmio. Mas nenhum atleta sobe ao pódio antes de fazer o quê? Antes de correr, antes de lutar, antes de trabalhar arduamente. Olha que interessante isso daqui. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem for expulso, diz a serva do Senhor. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o Éden, estando apenas sua entrada vedada pelos anjos vigilantes. Então, podiam chegar à porta do Éden, contemplá-lo de fora, mas havia anjos que não permitiam que ninguém entrasse no Éden. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Ou seja, haviam ali querubins guardando a porta do Éden, e entre os querubins manifestava-se o quê? A presença de Deus. O que isso te faz lembrar? 2 querubins em que uma vez por ano, entre eles, se manifesta a glória de Deus. A Arca da Aliança. Os planos de Deus são todos entrelaçados, perfeitos, didáticos, para que todos possam o quê? Entender. Ela continua dizendo assim: para ali, ou seja, para a frente do jardim do Éden, iam Adão e seus filhos, a fim de adorarem a Deus. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Preste atenção nesta frase, irmãos. Mas na restauração final de todas as coisas, o Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Ou seja, a nova terra será ainda mais bela do que foi a princípio, originalmente, o Éden. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Algumas coisas mais que encontraremos no céu. Como eu disse, essa vida é um ensaio para a vida do céu. No céu, nós trabalharemos. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles que não gostam de trabalhar, se não permitirem a transformação que o Espírito Santo quer fazer, não estarão aonde? No céu. Porque o céu não lhes dará prazer, porque eles não têm prazer em fazer o quê? Trabalhar. Evidentemente, irmãos, não estou me referindo a, por exemplo,
Há pessoas que trabalham em determinada atividade que não gostam, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Mas há pessoas que não gostam de quê? De trabalhar. Independente de qual seja a atividade. Hoje eu desempenho uma atividade que eu gosto de desempenhar, mas eu preferiria estar trabalhando numa outra área, que os irmãos devem saber qual. Mas o céu não será lugar de pessoas preguiçosas. Olha que interessante o que está escrito no Espírito de Profecia. Os que aguardam um céu de inatividade ficarão decepcionados. Então aquela história de deitar numa nuvem e ficar tocando harpa por toda a eternidade, este não é o céu. Ela continua dizendo assim, ó. Olha que interessante isso daqui. Em cada casa, lembra das casas que nós vimos? Em cada casa havia uma prateleira de ouro. Lembre-se, lá no céu, na nova terra, a gente vai continuar trabalhando, ok? Olha que diz aqui. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira. Para quê? Saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra. Olha que interessante. Alguém aqui vai querer sujar a coroa bonitinha? Não vai. Então nós vamos colocar a coroa em cima da prateleira e vamos lidar com a terra. Só haverá uma diferença com o trabalho neste mundo. Qual vai ser? Não haverá cansaço. Nós trabalharemos por puro prazer, mas trabalharemos. O que mais? Irmãos, o céu será um lugar, e a nova terra também, onde nós vamos estudar muito. Então, aqueles que não gostam de estudar, permitam a transformação do Espírito Santo, porque senão não poderá estar lá. Sabe por quê? Porque o céu não dará nenhum prazer, porque não tem prazer em estudar. Olha o que a irmã escreveu. Ali no céu e na nova terra, o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação sem divisar coisa alguma que recorde a lei do mal. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos filhos de Deus. Com indizível deleite, unir-nos-emos na alegria e sabedoria dos seres não caídos. Ela continua dizendo assim: livres da imortalidade, ou livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes. Ora, quer dizer que no céu nós vamos voar. Quem é que já sonhou que estava voando? Irmãos, é um dos melhores sonhos que eu gosto de ter, que eu estou voando, é muito gostoso. No céu nós vamos voar. E uma das coisas que vamos fazer com esta habilidade é estudar a criação de Deus. Hoje o que conhecemos por meio da astronomia, por meio de telescópios, por meio de satélites, nós vamos conhecer e estudar pessoalmente. Eu escuto muito assim, o Sol está a tantos bilhões de anos-luz da Terra, e eu sempre me perguntei, como é que faz essa conta? Como é que ele mediu esse negócio? Margens de erro, ok? No céu, nós vamos estudar essas coisas de que forma? Pessoalmente, nós vamos lá dar uma olhada de perto. E eu já vou adiantando uma pergunta que eu vou fazer no final. Irmãos, realmente essas coisas do mundo valem tanto a pena para a gente trocar o céu por isso? O que mais? Vamos ver algumas coisas que não vão haver no céu. Pode ter certeza que isso não vai haver no céu. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Funeral no céu, na nova terra? A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, verso 4: e Ele vos enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver o que no céu? Morte, dor, clamor, porque estas coisas e passaram para sempre. O mal não se levantará pela segunda vez. Esta é uma promessa de Deus. Por que, Leandro? Porque o céu vai tirar o nosso livre-arbítrio? Sim ou não? Não. Continuaremos com o nosso livre-arbítrio e continuaremos com a capacidade de decidir fazer o quê? Pecar. Sim ou não? Mas por que o pecado não se levantará de novo? Porque temos toda a experiência do pecado e nós não decidiremos mais por ele. Porque, irmãos, entenda uma coisa, de uma vez por todas: pecado é uma decisão,
escolha. Se pecado não fosse escolha, não haveria julgamento. Ok? Pessoas são julgadas porque elas decidiram fazer algo, não foram obrigadas a fazer aquilo. Ok? Pecado é uma escolha, mas jamais será a escolha dos santos do Senhor. O que mais que a Moate viu lá? Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer. No céu, nós vamos olhar para trás e ver que as nossas provações aqui foram muito pequenas, em comparação com aquilo que foi nos dado. Por isso eu sempre digo, quando Deus te pede que abandone algo, é porque Ele tem o quê? Algo melhor. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, vê-se há um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Ali Jesus nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu neste mundo, a fim de aprimorar-nos o caráter. Sabe mais uma coisa que não vai haver no céu, em relação ao que passamos nesta terra? Dúvidas. Jesus irá explicar tudo. Eu pergunto, Ele precisa explicar? Ele tem essa obrigação? Não. Mesmo assim, Ele vai explicar. Ele vai explicar por que aquela pessoa não está lá. Tudo será explicado. Deus não condenará ninguém à morte eterna antes que tudo esteja esclarecido, explicado, diante de todo o universo. Outra coisa que não vai ter no céu: ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe quem são as pessoas que estarão no céu? Aqueles que nunca se cansaram de fazer o quê? A vontade de Deus. Adoração, submissão. Deus manda, eu faço. Bom, o que mais que não vai haver lá no céu? E essa é uma dúvida de muitas pessoas. Eu confesso a você que pode ser até difícil de compreender, mas muita coisa. Espera, quando chegar lá, Deus vai explicar para nós. Veja o que a irmã escreveu. Homens há hoje que expressam a crença de que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Os que creem nas Escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. Nenhum dos que forem despertados da morte, nem dos que forem trasladados sem ver a morte, casará ou será dado em casamento. Eles serão como os anjos de Deus, membros da família real. No céu e na nova terra não vai haver casamento, não vai haver nascimentos. E eu confesso aos irmãos que eu não entendo. Mas é o que está dizendo? É o que Deus revelou? Mas nós podemos pensar, inferir algumas coisas. Por exemplo, o casamento, ele tem algumas características. A primeira, segundo os padrões de Deus, obviamente, aqui nesta terra, representa a maior intimidade que pode existir entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Segundo ponto, casamento também é para o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa felicidade, inclusive sexual. O casamento também é para isso. Fora dele, não. Terceiro ponto, o casamento é um companheirismo, uma intimidade, como nós vimos, entre duas pessoas. Inclusive, quando Cristo quer se referir à intimidade que Ele deseja ter com a sua igreja, Ele chama a igreja de quê? De noiva, de esposa. Agora veja, primeiro ponto, intimidade muito grande. Irmãos, eu amo o Wellington, eu amo o Michel, amo o Reginaldo, mas eu amo mais a minha esposa. Ok? Agora veja, no céu, isso são conjecturas. No céu, todos seremos uma grande
família, não haverá um que ame ou tenha mais afinidade com o outro. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, não estou me referindo ao aspecto sexual, físico, mas o amor que eu sinto por ela será o mesmo que eu vou sentir por todas as pessoas do universo. Segundo ponto, é para o nosso prazer. Eu pergunto, você acha que no céu vai ter coisa mais prazerosa do que sexo? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, irmãos, são coisas que a gente até faz conjecturas, não sabemos. Então espere até aquele dia e nós vamos entender. Ok? Olha que interessante isso daqui. Outra coisa que não vai existir no céu. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os homens estão em pé de igualdade no céu. O nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco. A irmã White escreveu: o nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. O caráter é que faz o homem. Se um pele vermelha, um chinês ou um africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa da sua cor. Então no céu não haverá isso. Olha ele, vamos tratar melhorzinho. Ah, ele não, irmãozinho simplesinho, então a gente não dá muita atenção. Olha, esse é importante, vamos dar um lugar especial para ele na igreja. No céu não existe isso. Todos são iguais diante de Deus. Ou seja, para que estejamos lá, o que temos que fazer? Ensaiar. Ok? Ensaiar. O que mais? O que encontraremos então no céu? Ou melhor, quem nós encontraremos no céu? Que pessoas que nós temos já a certeza que estarão no céu? Eu não vou ler os textos, mas vou citá-las. Os apóstolos de Cristo, Paulo, Pedro, novidade, né? Quem mais? João, o discípulo amado, e um vasto exército de mártires, inclusive aqueles que estão sepultados, diz a irmã White, nas catacumbas de Roma, que foram mortos nos coliseus, estarão lá. E eles receberão algo que os diferenciará de todos os outros salvos. O que será? Uma marquinha vermelha na borda das suas vestes. Quem são estes? Aqueles que morreram por Cristo, os mártires. O Senhor os honrará por toda a eternidade. O que mais nós vamos encontrar lá? Abel estará no céu. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel, Enoque. Aliás, Enoque, ele está só esperando. Enoque já está lá. Olha o que irmão White escreve sobre Enoque. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma, para que estivesse em harmonia com o céu. Irmãos, temos vivido uma inversão de valores tão grande em nossa sociedade hoje e em nossa igreja, que buscar pureza de alma é visto com desconfiança. Buscar a pureza de alma não é pecado. O erro está na forma como buscamos a pureza de alma. Mas esse é o ideal que Deus tem para nós. E Enoque, ele viveu a vida do céu na terra, até o momento que Cristo falou: chega, não é para você estar aí. E Cristo o levou para o céu. Ele está lá esperando a gente. Quem mais que estará lá? Moisés. Moisés já está lá também esperando a gente. Elias. E no Monte da Transfiguração, por que vieram Moisés e Elias fortalecer a Cristo? Porque eles eram representantes de duas classes de pessoas: os que irão para o céu sem ver a morte, Elias, e os que irão para o céu depois da ressurreição, Moisés. Sabe quem mais estará lá? A irmã White escreveu: Deus permitiu Guilherme Miller cair sob o domínio da morte e escondeu na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta.
Alguns podem pensar, mas como assim? Tem anjos que estão sentados do lado da sepultura de Guilherme Miller, vigiando ali, esperando? Não, irmãos, é uma força de expressão. Significa que já existem anjos comissionados, que já sabem exatamente o local e que estão ansiosamente aguardando o momento de chamar Guilherme Miller. É nesse sentido que a irmã White fala que está velando o pó dele. Posso dizer uma coisa para vocês? Tem vários anjos aqui agora. E eles estão igualmente ansiosos, esperando por esse momento. Que mais? Quem mais encontraremos no céu? Todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber a palavra de Deus e a ela obedecer, achar-se-á entre os eleitos de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados, os agraciados que receberão o selo de Deus vivo. Vencem por si mesmos, irmãos? Vencem sozinhos? Tem poder disponível ou não? Muito. O que mais que veremos lá? Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Quem estará lá? Os que refletem o caráter de Jesus. A irmã White diz que só será selado aquele que refletir o caráter de Jesus. Evidentemente, todos serão julgados mediante o quê? A luz que tiveram, o conhecimento que puderam ter. Deus é justo. Haverá, irmãos, no céu muitas surpresas. Pessoas que vocês tinham certeza que estariam lá e não estarão. E pessoas que vocês tinham certeza que não estariam lá, estarão. A irmã White escreveu: haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não estariam. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração, e são reconhecidos como filhos de Deus. Cada um será julgado pela luz que pôde obter. Quem mais encontraremos no céu? Que maravilha será entreter conversa com um anjo que o guardou desde os seus primeiros momentos. Tem um anjo aqui do meu lado. E tem um anjo do lado de cada um de vocês aqui. Eles estão aqui. E eles estão ansiosos por esse dia, irmãos, porque a partir desse dia da volta de Cristo, nós poderemos conversar com eles face a face. E eles vão nos contar muitas coisas que a gente não sabia. Inclusive a intervenção deles em momentos que nós poderíamos ter morrido e não percebemos. Porque eles intervieram diante da ordem de Deus. Nós temos mães aqui presentes. Eu não sei se há mães aqui que têm filhos afastados dos caminhos do Senhor. Mas eu digo uma coisa: não desista de orar. Já ouvi histórias de mães que oraram 30 anos e morreram. E seus filhos voltaram para Jesus depois da morte. Então não desista de orar. Olha a recompensa das mães tementes a Deus. A irmã escreveu: quando a coroa de glória imortal for colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. A recompensa das mães. E eu vou dizer isso para mim. Graças a ela, estou aqui. É a nossa esperança, que estaremos no céu. Evidentemente, os pais também. Vocês acham que a responsabilidade é só dela? Os pais. Cristo irá perguntar o que para os pais? Onde estão o quê? Os filhos que eu te dei. Porém, irmãos, a serva do Senhor relata que muitos dos pequeninos não terão mãe ali. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Jesus lhes coloca a coroa sobre as cabecinhas. Muitos pequeninos não terão suas mães.
porque infelizmente elas terão se perdido. A recompensa, qual será a recompensa do obreiro fiel? Ouro, coroa, pedras preciosas? Não é essa a maior recompensa que aguarda o missionário. Veja, naquela ocasião alguns se aproximarão de vocês, diz a irmã White, dizendo: não fossem as palavras que me proferistes bondosamente, não fossem as vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, e eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Eu era pagão, você deixou o seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar a Jesus e crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí os meus ídolos e adorei a Deus, e agora vejo face a face, estou salvo, eternamente salvo. As pessoas se aproximarão de você e dirão: você não vai lembrar do que eu vou dizer, mas um dia você esteve em tal lugar e fez tal trabalho, e eu estava lá, e graças àquele trabalho eu conheci a Cristo, Ele me transformou, e eu estou aqui hoje. Então não se preocupe se aparentemente o seu trabalho não está dando resultados imediatos, porque o trabalho de convencer é de quem? Segundo a lição da Escola Sabatina estamos estudando. Faça o trabalho e deixe o resultado nas mãos deles. E no céu nós teremos muitas surpresas boas. Mas tem um detalhe, aqui diz o seguinte, que essas pessoas dirão para mim: você me ajudou a encontrar a Cristo, eu era pagão, então eu destruí os meus ídolos e adorei a Cristo, e hoje estou aqui. O que significa isso, irmãos? Antes de ensinarmos as pessoas a destruir os seus ídolos, precisamos fazer o quê? Destruir os nossos. E eu não preciso dizer a cada um, também porque eu não conheço a vida pessoal de ninguém absolutamente, além da minha esposa. Eu não preciso dizer quais são os ídolos que vocês têm. E vocês não precisam dizer quais são os ídolos que eu tenho. Só precisamos saber uma coisa, que temos que destruir. Agora, quem é que nós não vamos encontrar lá? Nós não vamos encontrar lá definitivamente Caim. Caim não estará lá. A irmã White escreve que Caim, a sua influência foi tão forte para o mal, que ele gerou uma raça de pecadores terríveis, a ponto do mundo ter que ser destruído pelo dilúvio. A influência de um homem. Quem não vai estar lá também? A mulher de Ló. Sabe por que não estará lá? A irmã White relata que não estará lá, não por ela ter olhado para trás, mas porque o ato dela olhar para trás significava que o coração dela estava onde? Lá na cidade. E a irmã White diz que ela foi ingrata a Deus, que estava poupando a sua vida, e ela achou que Deus estava sendo injusto com ela, porque lá na cidade estavam ficando seus bens e filhos, que ela tinha construído os bens com tanto sacrifício e estava ficando lá, e olhou para trás. Ou seja, não estará no céu todo aquele que diante do caminho aberto pela providência estiver com o coração aonde? Lá atrás, no mundo. Quem mais não vai estar lá? Saul não vai estar lá, porque quando ele foi consultar aquela médium, a irmã White diz que ele rompeu o último laço com Deus, ele pecou contra o Espírito Santo, e o perdão acabou, não tinha mais. Quem mais não vai estar lá? Judas não estará no céu. Irmãos, você acha que Judas amava Cristo? Sim ou não? O Desejado de Todas as Nações tem um capítulo intitulado Judas, onde a serva do Senhor diz que Judas amava a Cristo e desejava ser por Ele transformado. Só que tem um problema. Amar a Cristo não é suficiente. A palavra de Deus diz que temos que amar a Cristo sobre todas as coisas. E o amor de Judas era dividido: Cristo e o dinheiro. Até chegar o momento em que ele amava mais o dinheiro do que a Cristo. E o Salvador deu oportunidades e oportunidades e oportunidades, e ele não aceitou. Quem mais não vai estar lá? Herodes.
Herodias, que é culpada do sangue de João Batista. Pilatos, homem fraco, flexível, também não estará lá. Teve a salvação diante de si. E por várias ocasiões Deus enviou mensagens a ele. Irmãos, eu não sei quantos já leram sobre isso, mas a esposa de Pilatos, lembra que ela avisou, não mexa com esse homem? Você sabe o que aconteceu com ela em casa? Lembra como ela disse na Bíblia, é relatado na Bíblia que ela disse que eu fui muito atormentada por causa desse homem, não mexa com ele? A mulher de Pilatos viu Jesus voltando. Ela teve uma visão de quem era aquele homem e como ele viria em breve. E ela disse, não mexa com ele. E Pilatos não deu ouvidos. Lavou as suas mãos e pouco tempo depois foi deposto do seu cargo e morreu pobre e sem salvação. Quem mais não vai estar lá? Os soldados que zombaram de Cristo, os sacerdotes e príncipes, a multidão furiosa que gritava, o seu sangue cai sobre nós e os nossos filhos, não estarão no céu. Nero, a irmã White chama de monstro de crueldade, não estará lá, bem como a sua mãe que o ensinou a ser assim, segundo essa profecia. Por causa do exemplo dela, diz a irmã White, foram produzidos frutos nos crimes de Nero que fizeram estremecer a humanidade, graças à influência e os ensinos da sua mãe. Olha como é sério isso, irmãos. Quem mais que não vai estar lá? Ninguém que condescenda com o pecado e o acaricie poderá estar no céu, pois nesse caso, Satanás outra vez conseguiria afirmar-se ali. Pecado acariciado, deliberado. Por isso precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo todos os dias. Sabe quem mais não vai estar no céu, irmãos? Satanás. Satanás nunca mais entrará naquele lugar. Satanás nunca mais existirá. Diz a irmã White, nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramos, Satanás a raiz, seus seguidores, os ramos. E o pecado não se levantará pela segunda vez. E muito em breve se tornará real este texto. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E tem uma pessoa em especial que não só estará lá, mas já está lá, aguardando você e a mim. O céu não seria céu para os que amam a Cristo se Ele não estivesse ali. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza, em seu trato com os homens, mas então o conheceremos face a face, sem um véu protetor de separação. Preste atenção nisso. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Vamos olhar para Deus. Irmãos, mas para que a gente possa viver a eternidade com Cristo, nós precisamos começar a viver com Ele aonde? Agora. E eu pergunto, quanto tempo você tem passado por Cristo diariamente? Com Cristo diariamente, estudando sua Bíblia, em oração. Quanto tempo? Como diz a música do Quarteto Arautos do Rei, o céu é Jesus. E onde Ele estiver, o céu será ali. A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. E me enche de terror a ideia de me perder.
e nunca ter o privilégio de contemplar tudo isso. Nunca. Então vamos voltar aqui à nossa realidade. Ainda não estamos lá. Ainda tem muita coisa para fazer. Jesus disse certa vez que a porta que conduz ao céu e o caminho que conduz ao céu é o quê? Estreito, apertado, difícil. E quantos entram por ele? Poucos. O remanescente. Ninguém disse que será fácil. Será muito difícil. Mas a recompensa final será não apenas a que vimos hoje, mas muito mais. Porque, irmãos, nós vamos viver quanto tempo? Eternamente. É muita coisa para fazer, é muita coisa para aprender. Vamos para lá. É a vontade do Senhor. Só que tem um detalhe, a irmã White escreveu: se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso futuro, o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos nossos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Jesus, quando vier, não vai mudar o caráter de ninguém. O caráter tem que estar transformado. E quem vai fazer isso? Eu? Não. Eu tenho a minha parte a desempenhar, mas a transformação é feita pela pessoa do Espírito Santo. Por isso, irmãos, estudo diário da Bíblia, oração, desimpedir o caminho da mente, tire aquelas coisas da sua vida que estão atrapalhando o Senhor de falar, para que Ele possa fazer a transformação. Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não exerce a menor atração sobre nós, podemos então estar certos de que é inútil nossa esperança no céu. Caminho a Cristo, página 17. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhuma alegria lhe proporcionaria. O céu lhe seria um lugar de suplícios. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus lhes seria um fogo consumidor e prefeririam a destruição. Sabe por que, irmãos, muitos serão destruídos? Porque Deus é amor. E aqueles que serão destruídos são pessoas que, se pudessem escolher por si mesmos, escolheriam a destruição. Por quê? Porque eles não suportam santidade. Eles não suportam reverência. Eles não suportam passar tempo com Deus. Como vai passar a eternidade com Ele se não passa 1 hora por dia? Que seja. Isso é misericórdia. O céu seria um tormento para essas pessoas e, pelo amor que Cristo tem por elas, não deixará que entrem. Que escolhas nós temos feito na nossa vida? Certa vez, Padre Antônio Vieira disse a seguinte frase: pode haver maior loucura, maior cegueira do que me absorver totalmente na vida que há de acabar e não cuidar da vida que há de durar para sempre? Me cansar, lutar, me matar por aquilo que hei de deixar e não fazer nenhuma questão daquilo que posso ganhar ou perder eternamente? Tantas preocupações com esta vida, nenhuma preocupação com a vida por vir? Buscar em primeiro lugar? Eu pergunto e reflita individualmente, quando é que eu vou começar a botar isso em prática? A irmã White escreveu: se os homens mergulhados em pecado e degradação recusarem esses favores celestiais, negarem-se a uma vida de obediência,
pisotearem os graciosos convites da graça e escolherem as mesquinhas coisas deste mundo, porque são visíveis e convenientes à sua alegria presente, e seguirem o caminho do pecado, Jesus tomará as providências. Esses não provarão sua glória e o convite será estendido a outra classe. Deus requer de nós obediência. Mas quando Deus tem um ideal elevado para nós, não é uma exigência, é uma promessa. Deus não nos diz, você tem que obedecer. Deus diz, filho, deixe-me fazer de você uma pessoa obediente. E eu só posso fazer isso, filho, se você estudar a sua Bíblia diariamente, se você gastar tempo comigo em oração, e se você tirar da sua casa, da sua visão, dos seus ouvidos, do seu estômago, aquelas coisas que estão atrapalhando o Espírito Santo de falar. Porque eu quero falar, filho, mas a música está tão alta e barulhenta que você não me escuta. Eu quero que você me contemple, filho, mas o filme parece que está tão interessante que você não me vê. Irmãos, é muita coisa que tem para perder no futuro, sim ou não? É muita coisa. Vamos viver nossa vida aqui na Terra de forma digna. Vamos trabalhar, estudar. Você quer comprar um carro zero? Problema nenhum. Quer comprar sua casa? Você quer ter dinheiro? Não tem problema você querer ser rico. Mas coloque Deus acima de tudo isso e a eternidade acima de qualquer outra coisa. E se você tiver que perder tudo isso por causa da eternidade, perca. Perca. E eu quero encerrar, porque Deus providenciou algo interessante para nós, porque nós podemos viver o céu aqui na terra, sim ou não? E o que foi que Deus providenciou para isso? Olha que interessante isso daqui. Cristo tem sido companheiro diário e amigo familiar dos fiéis seguidores. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. Estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu no seu. Como é que a gente pode viver o céu aqui? Em comunhão com Jesus. Já é o céu. Segundo, o lar deve ser um pequeno céu na terra. E aí eu faço uma pergunta. O seu lar é um pequeno céu na terra? O texto continua dizendo assim: a nossa felicidade depende do cultivo de 3 coisas dentro do lar: o amor, a simpatia e a verdadeira cortesia de uns para com os outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Um lar onde é comum, onde são comum as palavras: por favor, me perdoe, com licença, obrigado. Porque muitas vezes parece que para os de fora é fácil, e para os de dentro, cortesia, amor, simpatia. O lar é um céu na terra. Outro, o que Deus providenciou? O sábado. O sábado é uma instituição divina. E essas 24 horas que temos, irmãos, representam o céu na terra. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O céu será um lugar deleitoso? Sim ou não? Sim. Então eu te pergunto, como deve ser o sábado? O sábado tem sido deleitoso para você? O sábado tem sido um momento para você adorar a Deus e estar com a sua família, de repente em meio à natureza, vir à igreja adorar com os irmãos? Ou o sábado tem sido um fardo, cheio de reuniões, que quando chega ao final você faz, ufa, acabou, graças a Deus. Eu não sei quantos sabiam disso, mas os pioneiros da igreja, Ellen White, Tiago White e outros, eles não faziam reuniões administrativas nas horas do sábado. O sábado para eles era deleitoso, um dia para sentir prazer na presença de Deus e na companhia dos irmãos. As reuniões eram feitas depois.
Então eu pergunto de novo, o sábado é agradável para você ou um fardo de tantas atividades que você tem que cumprir? Pense. Outra instituição que Deus colocou aqui para representar o céu. Veja que interessante isso daqui. As nossas instituições. Nossas igrejas, escolas, hospitais, são instrumentos ou devem ser instrumentos nas mãos de Deus para que seja um pequeno céu na terra. Como isso, irmão White escreve: quem ama Deus de forma suprema vai amar também os filhos de Deus e vai se aproximar deles desta forma, com um comportamento respeitoso. Não importa que cargo ocupe, com sua cortesia cristã irá merecer de todos o respeito e a confiança. Se esse espírito prevalecer em nossas instituições, cada um manifestará em relação aos colegas um amor sem fingimento, e tais instituições corresponderão a uma representação do céu na terra. Irmãos, pensamos diferente, sim ou não? Temos opiniões diferentes. Tem que estar fundamentada onde? Na palavra de Deus. Mas mesmo quando o irmão não pensa como eu devo me aproximar dele, segundo diz a serva do Senhor? Com um comportamento respeitoso. O amor e respeito entre os irmãos, isso transforma a igreja num céu na terra. Qual é o último item aqui? Cristo e sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando Cristo e a sua palavra são recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo está na luz. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja, aqui na terra. Se o povo de Deus fizesse o quê? Apreciasse a Bíblia. Faça uma reflexão pessoal. Como está a minha vida? Diante de tudo que Deus tem preparado para nós, e só vimos um pouquinho hoje. Diante de tudo que vamos conhecer, fazer, ver. Como é que está a nossa vida? Será que vale realmente a pena aquilo que eu estou segurando com unhas e dentes, que eu não quero abandonar, e Deus já falou: abandona, filho, eu tenho algo melhor. Como é que está, irmãos? Vamos refletir. O céu ainda não chegou. Podemos viver um pouquinho dele aqui. Mas ele está chegando. Mais rápido do que a gente pensa. E será um lugar extraordinário. Acima de todas as coisas, viveremos eternamente com Jesus. Nunca mais iremos nos separar. Nunca mais. Nunca mais teremos que ir para um hospital. Nunca mais teremos que ir para um velório. Nunca mais. E eu pergunto de novo: aquilo que você precisa deixar vale tanto a pena assim? Vale tanto a pena assim que você está disposto a perder o céu por causa disso? A irmã White diz que melhor do que qualquer título na terra, melhor do que qualquer posição na terra, é um título, um ingresso para as mansões celestiais. E se você e eu tivermos que perder casa, carro, até mesmo a saúde, até mesmo a vida, para um dia estarmos lá, que assim seja. Não fique preocupado se você tem um motivo egoísta para ir para o céu, porque todos nós temos. Queremos o ouro, queremos a vida eterna, queremos casas bonitas, sim ou não? Sim. E Cristo compreende. Mas busque ao Senhor diariamente, porque sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai transformar a nossa motivação. E para nós, casa, ouro, pérolas, tanto faz. O importante é que eu esteja lá para estar com Jesus. É só isso que eu quero. É isso que o Espírito Santo faz na minha vida. Eu quero estar lá com Jesus. E o resto, Leandro? Aquelas coisas bonitas? É só um extra. Porque Jesus sabe que aqueles que irão para lá não ligam para a riqueza. Eles querem estar com Cristo.
Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos faça cada dia buscar aprender mais e ter visões diárias do céu por meio da sua palavra e do Espírito de profecia, para que possamos não desistir quando as coisas estiverem difíceis e vão piorar, que não venhamos a desistir. Eu encerro repetindo esta frase: se Cristo pede que a gente abandone algo, é porque Ele tem algo melhor. Aceite, você não vai se arrepender. Que o Senhor nos abençoe.